A gente está começando o mês, né? E eu queria saber se vocês estão fazendo algum tipo de organização, se pensaram nisso para esse mês, se conseguiram fazer algo no mês passado. Então, assim, esse é um bom momento para para quem já começou, seria um momento da gente avaliar o que fez no mês passado para conseguir fazer algo diferente, né? Para esse mês que está começando, né? Para o próximo mês. Se você ainda não fez nada, se você não conseguiu sair do lugar, eu acho que agora é a hora, né, da gente sair dessa nossa zona de conforto e fazer algo diferente. Então, primeiro de tudo, seria começar um mês diferente, seria começar um mês começando a tentar se organizar, né? Uma coisa que eu queria dizer é que não adianta a gente querer ter resultados diferentes ou pensar em coisas lá na frente muito diferentes se a gente não fizer nada no dia a dia, né? Então são ações, são atitudes diárias que vão conseguir que a gente chegue num objetivo diferente lá na frente, né? Então muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm o costume de buscar às vezes coisas rápidas ou fórmulas mágicas para chegar a um resultado diferente. E isso não é assim que vai acontecer, né? A gente sabe que isso é o nosso trabalho diário, é a nossa organização diária que vai fazer a gente ter um entendimento melhor da nossa vida financeira. Então, na verdade, eu acho que agora é um momento, né, da gente começar a se organizar. Não adianta vocês quererem fazer etapas muito mais avançadas se o processo inicial ainda não foi começado. Então não adianta a gente querer pensar em investir se a gente não conseguir nem se organizar. Não adianta a gente querer investir se a gente ainda não montou a reserva de emergência. Não adianta a gente querer investir se a gente nem sabe quais são as metas que a gente tem para realizar. Então, assim, tudo são etapas, né? E o início do mês é uma hora de você começar, vamos assim dizer, a primeira etapa, que é a etapa do você se conhecer a sua realidade. É agora para você se conhecer. Se a gente ligar um pouco com a odontologia, inclusive, se o paciente chega no seu consultório, a primeira coisa que você vai fazer é conhecer o seu paciente. Então você vai fazer uma anamnese, você vai avaliar ele clinicamente para fazer um diagnóstico. Então, sem conhecer o paciente, sem conhecer a história que ele traz até aquele momento que ele está ali, você não consegue evoluir, né? Ou vamos dizer, consegue evoluir, mas não de uma forma que a gente falaria aí nessa odontologia de excelência que a gente tanto busca. Então, assim, se você trata só aquele momento do paciente, é só aquele momento, né? E vamos pensar em um tratamento de uma odontologia de excelência, você tem todo um protocolo a seguir, né? As suas consultas vão ser planejadas, há um diagnóstico, há um planejamento. Então a gente poderia jogar isso, inclusive, para a sua vida financeira. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos conhecer. É conhecer aonde que a gente está falhando, aonde que a gente está acertando, o que a gente está fazendo que está nos ajudando ou que não nos está nos ajudando. Então, eu acho que agora que a gente está começando o mês, é a hora da gente começar a fazer esse processo acontecer. Então, o que eu falaria para quem nunca fez nada, ou faz, mas não faz de uma forma, vamos assim dizer, contínua, né? Uma forma que você realmente consiga avaliar, é começar esse mês anotando. Porque assim, sem a gente saber como está hoje a sua vida, sem você saber como está hoje a sua vida, fica difícil você avaliar lá para frente, fica difícil você tomar decisões, fica difícil até você às vezes cortar alguma coisa. Porque até para você cortar, você tem que saber, né, o que exatamente você vai cortar, o que daquilo dá para cortar, né? Então assim, nada, para começar, né, a gente precisa se conhecer. Então, eu diria que nesse momento, para a gente começar um processo realmente de organização, acho que a primeira coisa que vocês poderiam fazer por vocês é começar esse processo de conhecimento, né? Seriam aquelas, no consultório seria aí, vamos vinculando, fazendo uma comparação, né,
Com o consultório seria o momento da anamnese, que você pergunta para o paciente o que ele deseja, enfim, o que ele tem de dor, ou o que ele tem de expectativa, o que ele gostaria de melhorar, o que ele gostaria, né? Como você gostaria de ter o seu sorriso, enfim. Então é esse momento, só que é o seu na sua vida financeira. Então primeiro a gente tem que anotar, a gente tem que saber quanto é que você está ganhando, quanto é que você está saindo, e aí você inclusive começar um processo de começar a pensar no que você gostaria, né? Aí, claro que depois seriam momentos, né? Esse primeiro momento, eu acho que o mais importante é esse, é a gente dar o primeiro passo realmente de uma organização. Então, eu te convido, na verdade, a fazer o mês de maio, né? O mês que você vai começar a sua transformação da sua vida financeira. Fazendo como isso? Primeiro é anotando, seja no aplicativo, seja numa agenda, seja em algum tipo de planilha. A forma como você vai anotar esses gastos é muito individual. Cada um tem uma forma que melhor trabalha. Eu, por exemplo, eu já não anoto tanto mais em agenda, eu anoto poucas coisas na minha agenda, mas eu sempre preferi trabalhar com a agenda e com a planilha, né? Então eu fazia como? Eu fazia a agenda diária e aí eu passava isso semanalmente para uma planilha, porque mensalmente eu avalio a minha planilha. Eu trabalho mesmo em cima da planilha, né? Eu faço meus planejamentos em cima da planilha. Mas aquele do dia a dia pode ser um caderninho, pode ser aplicativo. Existem muitos aplicativos para você conseguir fazer essa marcação, esse gasto. Aqui em casa não deu certo. A gente tentou usar por alguns meses, quando a gente fazia essa marcação diária mesmo na agenda. A gente tentou fazer por alguns meses no aplicativo, inclusive como a agenda já dava muito certo aqui em casa, quando a gente foi pro aplicativo, na verdade a gente tentou fazer os dois, porque eu fiquei com medo de a gente não se adaptar ao aplicativo e perder a marcação da agenda. Então eu fazia a agenda e também fazia o aplicativo. Mas o aplicativo, pra gente, isso é algo pessoal, totalmente pessoal, não funcionou. A gente não conseguiu evoluir de forma tão boa quanto da agenda. Então aqui, a agenda foi o que a gente mais conseguiu fazer essa anotação diária. Então a gente sempre anotou na agenda, e aí o que eu fazia? Uma vez por semana, eu pegava essas anotações da agenda e passava para a planilha. Né? Então, assim, se já é um aplicativo, tem essa facilidade, porque o aplicativo, inclusive, já te dá depois um relatóriozinho, né? Uma visão do mês. Na agenda não dá, na agenda dá esse trabalho um pouco a mais. Porém, tudo depende de como é que é prático para você. Porque também não adianta, o aplicativo é mais prático, porém, por exemplo, aqui em casa não funcionou, então não adianta, né? Não adianta a gente querer fazer algo que não funciona pra gente. Então eu usei por muito tempo a agenda, e depois que tudo já estava muito claro, que as coisas já estavam muito bem definidas, a gente hoje já está num segundo processo, né? Então assim, tudo é fase. Às vezes as pessoas querem pular, né? Eles querem começar por algo mais, vamos dizer assim, como se fosse mais avançado. Então, assim, se você ainda não começou, se você não faz nenhum tipo de organização, se você não tem ideia de quanto entra e de quanto sai, só avalia isso via saldo bancário, a gente precisa começar, né? Avaliar seu saldo bancário, a gente sabe que não é uma realidade, né? Não te mostra realmente como vai sua vida financeira, né? O saldo simplesmente positivo no banco não significa que sua vida financeira está ok, né? Então, assim, é importante fazer isso para que a gente faça esse diagnóstico, para que vocês consigam se diagnosticar, né? E aí se conhecer, porque junto a isso, você vai começar a pensar no que você quer, né? Quais são esses objetivos que em vários momentos a gente fala dos objetivos, porque fica muito mais fácil a gente trabalhar tendo objetivos, certo? Então,
o meu começo do mês aí, eu acho que o que poderia ser feito seria vocês fazerem essa modificação, a começar a fazer esse tipo de anotação, para vocês começarem a se entender, a se achar nessa vida financeira, né? Porque também outra coisa que é importante vocês saberem, eu acho que é algo que vocês às vezes precisam até, de certa forma, refletir, sei lá, aceitar, assim, não de uma forma brusca, vamos assim dizer, mas é um processo que as pessoas, a gente precisa passar e ter esse conhecimento, né? A gente muitas vezes se dedica muito à nossa profissão, a gente vive uma área que está em constante transformação, em constante atualização, que você sempre precisa estar atualizado, e muitas vezes se busca muito esse conhecimento, mas somente esse conhecimento. E hoje a gente sabe que a gente precisa ampliar, né, essa nossa gama de conhecimentos aí, e a gente sabe o quanto a parte financeira é deixada de lado, tanto a do consultório, que é um fato, né, mas eu estou falando inclusive da nossa vida pessoal, porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar e começa a ganhar dinheiro, a gente precisa entender disso, né, não dá pra gente delegar o cuidado do nosso dinheiro para outra pessoa. É diferente de algumas atividades que a gente pode delegar, né? Que você pode contratar alguém para fazer, enfim. Mas o cuidar do seu dinheiro é você que tem que fazer, porque é você que tem que saber para onde você quer ir, né? Porque você só vai conseguir atingir esses objetivos se eles estiverem muito claros, se eles estiverem pertencendo a vocês, né? E aí você seguir isso de acordo, porque aí você sabe que você vai evitar, por exemplo, uma compra hoje, porque aquilo vai te ajudar a algo que você quer muito mais do que aquela compra hoje. Mas não adianta simplesmente falar para você não comprar, né? Porque se aquilo não faz sentido para você, você não vai fazer. Então, assim, é importante se conhecer, é importante que a gente saiba o que a gente quer, né? Todo mundo tem algum tipo de sonho. Quais são esses seus sonhos, né? Então, eu acho que é esse momento, é o momento do começar. É importante começar. E a gente tem que começar realmente pelo começo, né? Não adianta, por exemplo, no consultório, você começar pulando etapas, né? A gente sabe que da odontologia como é importante as etapas para boa execução e resultado final de um procedimento. E aqui é a mesma coisa, né? Não adianta a gente querer investir ou querer procurar investimentos com o que fazer com o dinheiro se o processo lá do começo não está claro para você, não faz sentido, né? Então, assim, é importante fazer os processos, as etapas do processo. Então, agora, para quem não tem nenhum tipo de organização, é começar, porque inclusive o ato de começar demanda de você um momento, né? Uma decisão. E manter-se nisso também não vou dizer que vai ser fácil, né? Principalmente no começo, até você criar o hábito. A gente sabe que para criar hábito exige, né, um esforço nosso para tudo que a gente quer criar hábito. Não é simplesmente hoje eu vou começar a anotar, que hoje você vai anotar, amanhã você vai anotar e assim vai. Não, talvez seja um dia que você vai esquecer e aí você vai voltar. Então, assim, o processo de começar depende de uma atitude de vocês para isso, né? E a gente sabe que isso também vai demandar de vocês uma dedicação, né? Mas eu acho que para quem quer, vamos dizer assim, tomar as rédeas da situação da sua vida, né? Do seu futuro, é isso que vocês têm que fazer. Não tem como a gente ter essas rédeas da situação financeira nossa se a gente não puxar pra gente, se a gente não chamar pra gente. Não adianta daqui a alguns anos simplesmente dizer, né, que não conseguiu, dizer que não conseguiu, porque na verdade existe um momento que você precisa tomar essa atitude, tomar essa posição e dizer para vocês, eu vou fazer, eu vou começar. E eu acho que agora é um momento de começar, porque sempre o começo do mês o começo que a gente dá uma energia nova, vamos assim dizer, né? E a gente acaba querendo fazer outras coisas. Então vamos começar a organização financeira pelo começo. Então o que é começar pelo começo? É começar se entendendo,
É começar sabendo quem você é hoje, como está a sua vida financeira hoje, né? Qual é suas entradas e suas saídas hoje. Então, para isso, para que você, por exemplo, se você faz isso o mês todo, né, você consegue fazer essa anotação, né, na verdade, você vai conseguir fazer essa análise no final do mês para fazer um diagnóstico, né, o seu diagnóstico. A minha vida está assim. A gente só consegue fazer a leitura depois que a gente conseguir, né, fazer essas anotações. Então, a importância de vocês fazerem essas anotações. Muita gente pode achar até meio bobo, enfim, não vou fazer isso porque isso é perda de tempo, mas o que eu quero que vocês entendam é para quem não sabe como você gasta, a única forma de você saber é se você fizer assim, né? Porque você precisa saber hoje como você tá. Mais pra frente, com a organização, você não vai mais precisar ficar anotando isso todos os dias, né? Mas isso é um processo. Né? Eu lá atrás anotava todos os dias, hoje eu não anoto mais, mas eu anotava. Então, assim, tudo é um processo, né? E mais pra frente talvez a gente vai para um outro processo melhor ainda, porque a gente sempre vai, com o conhecimento você vai evoluindo, mas precisa começar. E para começar, a forma de você se entender, se achar, se conhecer é essa. Anote tudo que você receber, né, todas as suas entradas, ainda mais se você for uma pessoa que receba ou diariamente, semanalmente, né, então assim, saiba exatamente quanto você recebeu, né, tome cuidado também, porque dependendo da pessoa, né, dependendo do tipo de prestação de serviço que vocês façam, se vocês emitem a nota fiscal, existe um desconto dessa nota. Então, se você pôr o valor cheio dessa nota, não esqueçam de colocar o imposto que você paga dessa nota, né? Ou já põe o valor líquido da nota, enfim, isso é uma organização de vocês, mas vocês têm que lembrar, se você trabalha concursado, né, se você recebe um valor, né, por algum lugar, já que alguém te paga, você tem um controle, né, um holerite, enfim, anote o valor líquido, né? Você tem que saber o valor líquido que você tem para gastar, não o valor bruto, né? Então tudo isso é importante nessa sua análise, né? Nessa sua anotação. Quando você recebe, quanto você recebe, se você tem outras entradas durante o mês, porque você pode receber um fixo, mas pode receber entradas durante o mês, outras entradas. Então tem que saber exatamente quanto está entrando. E quanto tá os gastos, né? Os gastos das contas de água, luz, fica mais fácil porque você tem a conta para colocar, mas não deixe de colocar na sua anotação. E aí os gastos com outras coisas, né? Fui no shopping, no mercado, na gasolina, no estacionamento, algum presente, alguma roupa, enfim, na papelaria, os outros gastos que você tem. Anote o quanto foi e o que é o gasto, né? Que tipo de gasto é? Se foi o supermercado, se foi a padaria, se for um restaurante, enfim. Porque até isso é importante, você saber separar um pouco até o tipo do gasto. Porque, por exemplo, você pode considerar, mas tudo é alimentação. O mercado, a padaria, a feira, o restaurante, tudo é comida, né? A comida que pede em casa, enfim. Realmente, tudo é alimentação, mas é bom você até saber o que disso é um mercado ou o que disso é um restaurante fora, né? Porque dependendo da situação, você tem que cortar alguma coisa. Não que você vai, por exemplo, cortar todo o restaurante fora, mas talvez você pode visualizar que seu gasto no restaurante fora está demais da conta para sua realidade. E aí é um lugar que, de repente, você pode não, às vezes, nem cortar, não é cortar, mas é diminuir alguma coisa. Né? Mas aí é bom você saber o quanto daquele valor da alimentação, o que é de um restaurante, de uma comida pedida para fora, enfim. Então é importante saber, inclusive, esses detalhezinhos, assim, né? Um gasto específico nesse sentido, né? Uma alimentação, o que é de mercado, o que é de restaurante, carro, se tem gasolina, estacionamento, seguro, enfim. Se você tem mais de um carro, se gasta mais gasolina num carro do que no outro, enfim. São
Quando se está começando, às vezes, quanto mais detalhado, fica mais fácil você fazer a sua análise depois. Claro que você pode fazer de uma forma, chegar no final do mês e falar, mas ainda não está tão claro para mim. Aí no próximo mês você vai melhorar. Então esse mês ainda vou dividir essa situação. Por exemplo, gasolina. Você pode colocar o gasto de gasolina dos dois carros. Vamos dizer que você tenha mais de um carro, você coloque tudo num só. Mas mês que vem você ainda acha que você queria saber quanto que um carro está gastando e o outro. Você separa. A mesma coisa, como exemplo, com o mercado. Supermercado e padaria. Você pode separar, mas você pode pôr junto. Mas aí tudo isso vai ser aos poucos, vai ser se conhecendo. Agora, em relação a supermercado, padaria, feira e restaurante, essa comida pedida fora, a comida pedida fora e um restaurante, eu já acho interessante vocês separarem, tá? Porque eu acho que isso já facilita na hora de vocês visualizarem. Algumas outras coisas, tudo vai dependendo da sua vida, né? Da vida de cada um e da análise que você vai fazer depois que você anotar. Mas, é um primeiro mês, é o mês do começo, é o mês de você pegar ritmo para aquela coisa. Como a gente, quando começa numa academia, começa algum exercício, que você tem que pegar o hábito, pegar o ritmo, é a mesma ideia. Você vai começar, então vamos começar a anotar. Porque até isso você vai precisar colocar na sua cabeça que você tem que anotar, né? Fazer aquele trabalho, aquele esforço para que isso aconteça. Então vamos começar a anotar para que no final do mês você consiga fazer um diagnóstico. E isso, e você vai até se conhecer e conhecer os gastos da sua família, da sua casa, né? Então eu acho que esse é um bom começo para a gente começar na organização financeira pessoal.